Olá pessoal, vamos agora para uma segunda parte, bastante importante para o nosso curso de arquitetura de interiores, que são os materiais, né? Materiais de acabamento. Eu diria que no projeto de arquitetura de interiores a gente teria três grandes definições do projeto. O projeto não seria completo sem isso. A primeira seria a planta em si, a planta baixa, né? A definição do planejamento do espaço, mobiliário, né? O dimensionamento daquele projeto. O segundo seria a definição dos materiais, né, que eu vou utilizar. Piso, parede, bancadas, teto, materiais até de decoração, como cortinas, papéis de parede. E a terceira parte bastante importante que a gente também vai ver no curso, logo após essa, é a iluminação, né? Então vamos lá. A primeira parte dos materiais de acabamento, a gente vai investigar os revestimentos naturais, que seriam as pedras naturais, os granitos, mármores e metais, utilizados na arquitetura. Vamos lá tentar ir para frente aqui que não está indo. Bem, pela definição da ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, as rochas são materiais constituintes essenciais da crosta terrestre, provenientes da solidificação do magma ou de rochas vulcânicas ou da consolidação de depósitos sedimentares, tendo ou não sofrido transformações metamórficas. Esses materiais apresentam elevada resistência mecânica, somente modificável por contatos com água e ar, em casos muito especiais. Então, de uma forma geral, as pedras ou rochas, elas são materiais naturais, né? Mas que a gente tem em bastante abundância na crosta terrestre, né? Porque ela praticamente é o que forma a nossa litosfera, a parte externa do planeta. E pelo fato delas serem materiais, vamos dizer assim, de composição da crosta terrestre, elas são bastante resistentes. Geralmente bastante resistentes, principalmente com a contrapressão. Quanto à formação, eu teria três formações. Eu teria as rochas ígnicas ou magmáticas, que elas são formadas pelo resfriamento do magma, intrusivas, quando são resfriadas lentamente a grandes profundidades com cristais bem definidos. Como exemplo, o granito. As extrusivas, formadas a baixas profundidades pelo resfriamento rápido de lava, com aspecto praticamente uniforme. O basalto. Tá? Então, as rochas ígnicas ou magmáticas, elas são as rochas mais resistentes que a gente tem. É como se eu, comparativamente, é como se eu tivesse uma fábrica, né, de materiais de acabamento, e essas seriam aqueles materiais de acabamento que fossem para o forno, né, que no forno eu conseguisse aquela maior aderência, aquela maior resistência. Nas, a, a, nas camadas mais internas da Terra, né, eu teria o granito, que é um resfriamento bem lento, e nas superficiais, geralmente aquele resfriamento que é feito ou com ar mesmo ou com a água, o basalto. Teria as rochas sedimentares, o segundo grupo, que ela é formada pela consolidação de camadas de deposição de sedimentos, que foram transportados pela ação da água ou do vento às regiões até então de relevo de maior profundidade, apresentam demarcação de camadas bem definidas, de acordo com a época de sedimentação. Então, aqui eu não tenho ação da temperatura, principalmente ação de pressão e tempo, né? Então, elas são rochas um pouco mais, vamos dizer assim, maleáveis, não tão resistentes, né? Mas que ainda possuem uma resistência bastante interessante. Como os exemplos arenitos, que a gente vai ver no futuro aí, no futuro eu falo daqui a pouco, e o calcário, que é formado pela deposição do cálcio proveniente da precipitação de estalactites. O arenito é formado pela deposição de granitos. E eu teria as rochas metamórficas, tá? Que é o terceiro grupo. São formadas por alteração na estrutura cristalina de rochas sedimentares ou ígneas, por mudanças de pressão ou temperatura, ocasionando um aspecto diferenciado e mudanças em algumas características. Como exemplo, a gneiss, que é o metamorfismo do granito, ou seja, aquela modificação do granito. O mármore, que é também a metamorfose, né? A mudança do calcário junto a impurezas que dão aquela coloração diferenciada, ardósia, etc.
Quanto ao componente predominante, eu teria as rochas silicosas, são rochas que predomina a sílica na composição, são as que possuem maior resistência mecânica e maior durabilidade. Podem ser ígneas, sedimentares ou metamórficas, como exemplo, o granito e o basalto. Então, a sílica ela é alterada também com calor, né? A sílica ela é um dos elementos compositivos do vidro, né? Que ele se transforma com calor, né? E ela termina sendo utilizada como se fosse um aglutinador dessas rochas silicosas e são bastante resistentes. As rochas calcárias, ela tem o carbono de cálcio como componente principal, possuem boa resistência, mas a durabilidade é média em relação às silicosas, que são mais resistentes, tá? Podem ser sedimentares ou metamórficas, como exemplo o mármore e o calcário. E por último, eu teria as rochas argilosas, que são de baixa durabilidade e resistência, possuem argila como componente principal. São predominantemente sedimentares, como argilito e ardósia. A gente teria aí, como mais ou menos, para tentar fazer um resumo, as mais resistentes seria o granito, né? Uma rocha silicosa feita, concebida através do calor. As calcárias, que ela tem uma resistência média, como as mármores, tá? E as argilosas, que são uma resistência menor, né, como a ardósia. A gente veja a utilização da pedra, né, desde dos primórdios das construções arquitetônicas na face da Terra, né, aqui alguns monumentos, algumas construções antigas, aqui Stonehenge, né, na Escócia, alguns outros. As pedras, obviamente, pela sua resistência, como eu falei, principalmente a compressão, a pressão, né, ela sempre foi utilizada principalmente para a construção de muros, né, colunas e suporte de alguns outros materiais. Aqui a gente tem os moais na Ilha de Páscoa, né, a esfinge no Egito, rocha calcária, e o Partenon feito em mármore. Na Idade Média teria o Castelo de Alnwick também na Bretanha, o Domo de Milão é feito em mármore, muito, muito bonito, né? Aquela Catedral de Milão extremamente famosa, muito visitada. Na Idade Moderna, né, a partir de 1500, a gente teria o Tempietto de São Pedro, que é feito de granito e mármore, até a Capela do Senhor dos Passos, que é feita que é aqui do Pará, né, em Vigia, o Museu da Inconfidência, mineiro. No século XX, eu teria aí como um grande exemplo a utilização do mármore Carrara, no pavilhão Barcelona, do Mies van der Rohe, em 1929, o famoso pavilhão Barcelona, que a gente vê a cadeira Barcelona, né? O mármore utilizado como elemento de acabamento, né? Na sua maior pureza, sem adorno, sem nada, no material puro. A Casa Kaufmann, né, também conhecida como Casa da Cascata, do Frank Lloyd Wright, a grande obra do Frank Lloyd Wright, de 1934, que é a utilização da pedra nas fachadas, né, que faz esse casamento entre a fachada da Fallingwater com os elementos naturais da pedra natural encontrada naquela pequena cascata. Os interiores, né, muito utilizado, né, a gente sempre tem né, esse aspecto de robustez da pedra, até de certo frio, né, de caverna, então dessa de cave, como as pessoas gostam de falar, né, mas essa talvez um ambiente muito todo feito de pedra fique muito pesado, mas utilizando uma parede ou outra fica muito interessante, muito legal. A, a iluminação aqui ressaltando, né, a, o relevo, né, do material. Aqui é uma obra bastante contemporânea, né? Eu já vi aqui até que em Belém um muro muito parecido, né, feito com uma grelha metálica e a pedra, bastante resistente, como se fosse um gabião, né, de arrimo ou de quebra-mar, né? Tô utilizando para pedra, muito interessante, para pedra já para o muro, muito legal. A ardose. A ardose é uma rocha metamórfica de grão fino e homogêneo, formada pela formação da argila sob grande pressão e temperatura, ou cinzas vulcânicas que foram metamorfizadas em camadas, transformadas em camadas.
O estado de Minas Gerais produz 95% do volume total de ardósia do Brasil. O Brasil é o segundo maior produtor e consumidor mundial. A ardósia é uma pedra bastante barata, né? Aqui a gente vê a variação de preço, né, muito absurda, de R$ 13 um metro quadrado até 70, dependendo da sua espessura, cor e corte. Né? As suas vantagens: aplicada em pavimentos, tampos, fachadas, decoração de ambientes, pisos internos e externos. Ela pode ser cortada em ladrilhos de diversos tamanhos e formas. A durabilidade longa, resistência a impactos e uma baixíssima absorção de água. Entre as desvantagens, pode ser um revestimento mais pesado que os outros. A aplicação da ardósia exige uma base reforçada. Para evitar a ardósia fica uma aparência manchada, é recomendada a utilização de resina ou cera para limpeza. Em ambientes abertos, quando expostos à chuva, tornam-se escorregadias. Eu colocaria aqui uma quarta desvantagem, né, principalmente para a gente que está no norte do Brasil e um clima quente, úmido e bastante incidência solar. Ela é uma pedra que, se você utilizar em ambientes externos, pela sua coloração escura, né, ela varia do verde escuro até um cinza escuro, um negro, ela absorve muito calor, né, isso irradia muito calor. Teve uma época que se utilizava muita ardósia em coberturas, não muito, né, mas algumas obras em Belém foram utilizadas com ardósia, e hoje em dia é meio que assim, proibitivo, né? Tanto pela questão ambiental de absorção de calor, quanto pelo volume estrutural de você fazer um telhado, né? Mas para o ambiente interno, desculpem, aqui no Pará ela é muito interessante, aqui em Belém. A grande vantagem das rochas naturais, das pedras naturais, para as pedras industrializadas, que a gente vai ver depois, que são os porcelanatos, as pastilhas, né, os azulejos, é que as pedras naturais elas nunca deixam de ser fabricadas, entre aspas, né? Vamos supor assim que você vai fazer um espaço da sua casa bastante grande e compra um porcelanato qualquer, uma Eliane, Porto Belo. Depois de um tempo você precisa fazer uma reforma que precisa modificar uma parede, por exemplo, e tirar aquela parede e vai ficar aquele local antigo da parede. Se você não tiver aquela lajota guardada, muito provavelmente você não vai encontrar mais no mercado. Geralmente principalmente os porcelanatos, eles duram 1 ano, 2 anos no mercado. Você não encontra mais. Né? Já a pedra natural, você sempre vai encontrar. Né? A não sei que muito dificilmente aquele local vai exaurir, né? Vai acabar, mas provavelmente perto vai encontrar outra, 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 né, outra fonte de pedra natural que vá suprir. Às vezes acontece um pouquinho de diferença na cor, mas isso é, 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 faz parte até da beleza da pedra natural, essa diferença de tonalidade que às vezes você não encontra no porcelanato. Tá? Então a ardósia é muito interessante, uma pedra muito legal. Aqui a gente vê a variação, né? A pedra preta, a verde, a amarelada. Eu, na verdade, aqui em Belém não vejo muito essa amarelada, encontro mais da cinza e da verde escura. A ferrugem, que teve muito na moda um tempo atrás, né? Junto com aço cortem, né? Aquele aço meio enferrujado já, o processo de ferrugem. Até alguns porcelanatos que imitavam esse acabamento da ardósia ferrugem. E a ardósia vínica era muito parecida com a ardósia cinza, né? Vocês notam aí que é uma pedra bastante versátil, né? Aqui em Belém, como eu falo, só não recomendaria para áreas externas. Para a área interna, ela é muito bem-vinda. Desculpa aí, pessoal, estou um pouquinho gripado. Hoje estou falando aqui meio ruimzinho, mas vamos lá, vamos seguir. Aqui algumas utilizações, né? A gente vê a ardósia no ambiente interno, parece um mall, né? Um shopping, não sei, ou até mesmo uma arquitetura educacional, parte de uma escola. Nota bastante. A ardósia é uma pedra muito resistente, quer dizer, a impacto, né? Às vezes ela é muito resistente à abrasão. Se você passar uma ponta, né, muito áspera, pode ser que ela arranhe, mas você encerando ela, depois ela volta para
para aquela coloração, né, para aquele aspecto inicial. Aqui nessa outra imagem, ela é tanto utilizada na parede quanto no piso. Nota que no piso, ela quando recebe esse tratamento de cera, ela fica muito bonita. Aqui no ambiente externo, que eu particularmente não recomendo, porque ela fica, além de escorregadia, ela absorve muito calor. A não ser que você more na Escandinávia, né? A mesma coisa para em relação às fachadas externas. Quer dizer, você tem uma fachada escura que absorve muito calor, é óbvio que é melhor você ter num país de clima temperado, né? Falei da Escandinávia, mas quer dizer Canadá, norte da Europa. Aqui em Belém eu não recomendo, assim como qualquer fachada com cor e tonalidades escuras vai absorver muito calor. A Pedra de São Tomé é outra pedra muito conhecida, né, na arquitetura. É uma rocha metamórfica composta essencialmente por quartzo, arenito metamorfizado, em que o cimento silicoso se recristalizou. Ele é famoso em todo o Brasil. O quartzito leva diversos nomes em diferentes regiões. Caxambu, Pedra Mineira, São Tomé. O preço, um pouquinho mais cara que a ardósia, entre 25 e 100 reais o metro quadrado, dependendo também da espessura, cor e corte, né? O corte é o tamanho da pedra. Geralmente as pedras maiores são mais caras, né? Entre as vantagens, ela não sofre variações térmicas, mantendo sua temperatura natural sempre fresca. São flexíveis e antiderrapantes, quer dizer, já totalmente diferente ali da ardósia, né? Que a ardósia ela absorve muito calor. Ela é indicada para áreas de piscina, exatamente por elas serem antiderrapantes, né? Bastante abrasivas. As desvantagens, a limpeza se faz com água e sabão, tendo por vezes às vezes, a necessidade da contratação de empresas especializadas para uma limpeza mais profunda, com ácido muriático, pois mancha com facilidade. Pelo fato dela ser bastante abrasiva, então ela termina retendo bastante a sujeira, né? Então, no nosso caso aqui, a gente os fungos, né? Então aquele lodo termina grudando nela e é difícil de tirar. Então, eu vejo muito a limpeza feita com aquelas lavadoras de pressão, para tirar aquela crosta, ou então com ácido muriático. Mas, principalmente no nosso clima quente e úmido. Mas isso daí acontece com qualquer tipo de revestimento que você utilizar nas nossas fachadas em áreas externas. Aqui a gente vê a pedra Santa Tomé branca, ela se assemelha um pouquinho ao mármore, e a mais comum é a pedrinha amarela, né? Aquela pedrinha lascada, uma pedra muito bonita, muito interessante, tanto para utilização de fachada quanto de piso. A gente vê exatamente os dois usos aqui, a borda de piscina, né? Numa piscina, ah, nota que ela, pelo fato dela ser uma corzinha clara, não absorve tanto calor. E aqui que foi muito comum nos anos 50, teve uma retomada aí nos anos 2000, né? Início dos anos 2000, que foi essa pedrazinha lascada, como se fosse um pequeno tijolinho nas fachadas das edificações. Hoje em dia está perdendo, eu vejo que perdeu já um pouquinho essa moda, já perdeu um pouquinho a força. O arenito é um tipo de rocha sedimentar formada a partir da desintegração de rochas, como o granito, que ocorre pela ação dos ventos e das chuvas. Utilizado apenas no estado bruto, o arenito é uma ótima opção para revestir garagens, calçadas, muros, lareiras, decks de piscina, em torno de fontes, fachadas internas e externas, podendo ser serrado em diversos tamanhos. O preço também varia absurdamente, né? Em torno de 40 a 50 reais metros quadrados, mais baratos, até 200, dependendo novamente da espessura, da cor e do corte. Entre as vantagens, a manutenção é extremamente fácil, a limpeza requer apenas água e sabão, diferentemente da pedra mineira, que é a pedra São Tomé, que ela é bastante abrasiva, né? Retém bastante a sujeira. A desvantagem, a manutenção precisa ser constante e algumas pedras no mosaico podem descolar com o tempo, né? Isso acontece, é muito comum, na verdade, qualquer tipo de pedra que não for bem assentada. A gente vê o arenito vermelho, o amarelo, que ele parece muito a Pedra São Tomé, né? O branco também lembra um pouquinho da Pedra São Tomé, tá? Bem, utilização desde o tempo, aqui a gente vê aquele conjunto arqueológico na Jordânia, Petra, né? Que é um dos templos de Petra, que foi encravado dentro de uma montanha de arenito. Tá? Aqui algumas fachadas também feitas de arenito, que se assemelham com a Pedra do São Tomé, sendo que ela tem uma coloração um pouquinho mais forte, né, um pouquinho mais avermelhada, vamos dizer assim. A São Tomé ela é mais
esbranquiçada, né? Uma cor mais pastel, um tom mais pastel. Aqui variações de pedra dela, né? Pedra dolomita. Ah, desculpem, não é da mais da arenito, aqui são outros exemplos de pedras naturais, tá? A pedra miracema, a pedra madeira, a dolomita, a pedra portuguesa, né, que a gente tem aqui nas calçadas de Belém, nas nossas praças, Praça da República, Praça Batista Campos, é outra pedra que sofre com essa questão do descolamento, quando ela não é muito bem assentada, né, mas é uma pedra extremamente bonita, faz muito, vamos dizer assim, sucesso no Brasil, né, que a gente vê uma imitação das ondas das calçadas, da calçada de Copacabana, um pouquinho diferente daquela senoide, né, ficou eternizada na calçada de Copacabana. Aqui é a Pedra Sabão, que é como o nome fala, é uma pedra um pouquinho mais, até um pouco escorregadia, né, mas muito fácil de ser cortada, de ser trabalhada. O seixo rolado, que tem uma aparência muito interessante, tem uma dificuldade também de limpeza pelo fato dele ser bastante, é, 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 tem uma textura bastante acentuada, né? A pedra cariri, que lembra muito a São Tomé, a pedra ferro, que também lembra muito o arenito, o basalto, que de certa forma lembra a ardósia, né, até pela sua coloração. Agora a gente vai para as pedras naturais especiais, que seriam os granitos e os mármores. O granito é uma rocha formada por um conjunto de minerais, todavia sua composição é basicamente a seguinte: quartzo, o feldespato e a mica. As cores do granito mais encontradas na natureza são as de tons cinzento e avermelhado, contudo encontra-se nas cores branco, preto, azul, verde, amarelo e marrom. Além disso, os granitos podem apresentar minerais como anfíbolas, piroxenas, olivina, zircão, dentre outros. O preço varia bastante, né, de granito. A gente tem o mais barato, geralmente é o granito cinza, que está assim girando em torno de 130, 140, 150 reais o metro quadrado, dependendo, obviamente, da espessura, né, e do tamanho da peça. Se for uma peça padronizada, o preço é maior, e até mais de 500 reais o metro quadrado. A gente vê aqui algumas variações de branco, né? Assim como acontece até com os vegetais utilizados em paisagismo, os granitos eles variam um pouco localmente. O nome às vezes nem é localmente, às vezes é a fonte da o fornecedor daquela pedra, né? Então os granitos são muito parecidos, mas numa loja você vai encontrar como branco Dallas, no outro você vai encontrar como branco polar, por exemplo, né? Então eles têm essas pequenas variações de nome, né? Obviamente que a gente tem aqueles granitos mais tradicionais, né? Que já formaram, vamos dizer assim, um nome, uma característica no mercado, que eles terminam, alguma pedra muito parecida termina ganhando esse nome, mas outras mais exclusivas terminam tendo nomes diferentes. Então o que acontece, às vezes a gente faz uma obra que utiliza um tipo de granito, e depois de um tempo vai querer fazer uma ampliação, utilizar aquele mesmo granito e não vai encontrar. Quer dizer, o que é que a gente tem que fazer? Tem que pegar uma amostra daquele granito para ter nem que seja uma foto. A foto não é muito efetiva porque ela tem variação de acordo com a tela, né, do que você vai imprimir, ou a tela do celular, ou a tela do computador. Então, é ideal você pegar uma amostra física e ir nas marmorearias atrás de um granito que seja muito similar. Ele termina você encontrando alguma coisa bastante similar, mesmo que aquilo seja anos depois, né? Acontece com todas as pedras naturais. Aquilo que eu falei, a gente geralmente não vai encontrar aquela mesma nomenclatura. Pode ser que não encontre a mesma nomenclatura. Aqui o granito branco Siena, então você vê, diferente do branco Dallas, ele tem né, a granulagem dele não é tão escura, mas é uma variação, né, de cores aqui. Aplicações, né? Poxa, granito, a gente usa muito em pisos, em bancadas de cozinha, bancadas de bar, de churrasqueira, banheiros, varandas, né? Antigamente se utilizava muito até nas residências. Isso foi um pouquinho que assim sendo substituído pelas pedras industrializadas, pelos materiais industrializados como o porcelanato. Há aqui o granito cinza, né, que são os granitos mais baratos, vamos dizer assim. Eu não digo que ele tenha uma aparência esteticamente seja,
mais feio que os outros, mas como ele é um granito mais barato, o uso dele é tão comum que a gente termina sendo aquela coisa que é muito comum, que você vê tanto, que você termina não valorizando tanto, tendo uma exclusividade, né, de material. Mas ele tem uma resistência extremamente grande, né, como todo granito, uma utilidade muito, olha, bastante utilizado, né, em diversas construções. E é um material nobre, né? A gente vê uma bancada, provavelmente numa churrasqueira aqui no bar, né? Aqui um banheiro você nota até que é um banheiro que não é tão luxuoso, feito por um arquiteto, assim, feito por um arquiteto de interiores, né? Um banheiro simples, com uma lajota branca na parede e uma bege no piso. Talvez não tenha nem combinado tanto, né? O bege com cinza. Mas enfim, é um granito bastante versátil e muito utilizado. Os granitos amarelos, eles já começam a ter um preço um pouquinho maior, né? Aqui o granito maracujá, o maitá, Santa Cecília, ornamental. Vocês notam como é difícil, às vezes, a gente fazer uma diferenciação entre esses granitos. Tá? A gente poderia colocar aí também o Juparaná, que é muito conhecido aqui no Pará. Ele tem um preço um pouquinho mais maior que o do granito cinza, é muito utilizado. O Juparaná se assemelha um pouquinho com o Santa Cecília aqui, tá? O preço, entre 200 e 300 reais o metro quadrado. Aqui os granitos mais escuros, né, os pretos, eles são vamos dizer assim, mais raros, com exceção do granito preto em si, que é um granito bastante bonito, mas ele não é tão caro. Ele gira em torno dos 300 reais o metro quadrado. Mas os outros granitos aqui, que ele tenha aquelas veias mais exclusivas, como esse Via Láctea, ou esse indiano, que inclusive às vezes são até importados, não são encontrados no Brasil, ele já tem um preço bastante mais elevado. Né, o preto absoluto, que ele é aquele muito escuro, ele também tem um preço um pouquinho mais caro que o granito preto, né, aquele preto comum, se assemelha a São Gabriel aqui. Tá? Uma bancada de cozinha muito bonita, muito interessante. Tá? E aqui eu acho que esse Via Láctea, né, utilizado numa escada. Bem, aqui um catálogo, geralmente assim, os arquitetos vão nessas lojas, né, a Arte Pedras, Marmobras, aqui eles pegam o catálogo para escolher, para fazer suas obras. Isso hoje em dia nem é tão comum por causa principalmente da internet, né? Então você pega o catálogo virtualmente, não precisa mais pegar fisicamente. Tá? Infelizmente a gente não está tendo as aulas presenciais para eu levar os catálogos desse que eu possuo para vocês verem. Mas dá para a gente ter uma boa ideia aqui. De uma certa forma, os granitos brancos e cinzas são mais baratos e os mais escuros, né, avermelhados, amarelados, são mais caros. Tá? A gente tem aqui o marrom absoluto, muito interessante. O vermelho Bragança, né, utilizado até no jazigo, no cemitério. O rosa quinaua, né, uma coloração e um desenho bastante exclusivo. Né? Bem, os mármores. O mármore é uma pedra natural carbonática, de origem metamórfica e sedimentar, formada pela calcita e dolomita. De uma certa forma, como ela é uma pedra de origem metamórfica, ela tem menos resistência que o granito, mas aí existem mármores extremamente resistentes. Mas de uma forma geral, né, principalmente quando você trabalha com corte, né, o corte do mármore é muito mais fácil, né, do que o corte do granito. A resistência dele com o tempo também. Né? Então, um piso de mármore, se tem muita atividade de pessoas passando, de veículos, alguma coisa, ele com o tempo vai sofrer, né, um desgaste. Já o granito ele praticamente não sofre desgaste nenhum. Ao mesmo tempo que o mármore, ele pode até sofrer uma variação, né? Pode ser uma decomposição com a própria água, com a água da chuva, né? Uma pinga, uma goteira do telhado caindo no mesmo lugar, né? Aquela velha frase eh, da água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Isso acontece muito com o mármore, né? Ele vai desgastando. O próprio mármore travertino,
em ambientes internos, ele vai perdendo um pouquinho daquele calcário dele, né? Ele vai começando a fazer pequenos buracos. Às vezes é feito um tratamento de resina, né? Que deixa aquele mármore com uma aparência bastante interessante, assim, quando o mármore é antigo, sei lá, de 30, 40 anos que ele já está sendo utilizado. Tá, o mármore como o branco é o mais barato, tá? Ele se assemelha ao irmão dele, seria o granito cinza, né? O mármore que a gente encontra. O mármore branco comum seria esse, né? Aqui já é o mármore, provavelmente mármore Carrara, que é bem mais caro, né? Mármore brilhante, mármore com acabamento brilhante. Aqui a utilização na bancada do banheiro. A mármore Carrara, que já é um mármore bastante caro, bastante, né, bastante exclusivo aí, para mármore italiano. Não sei, eu não sei afirmar ao certo se existe uma fonte, né, de mármore, uma fonte que eu falo, obviamente, uma marmoraria, uma extração de mármore Carrara no Brasil, tá? Mas é um mármore muito caro, mas ele tem um desenho muito interessante, é um desenho que vem sendo explorado já há bastante tempo pela indústria de revestimentos, né? Então, se você não consegue comprar um mármore Carrara, você consegue comprar uma lajota, né? Um porcelanato que imita um mármore Carrara, e que particularmente, às vezes, olhando muito rápido, a gente se confunde, né? A gente só tende a saber que aquilo não é pedra natural, porque os porcelanatos, alguns antigos principalmente, eles tinham o mesmo desenho. Então você vê aquela repetição de pedra, né, acontecendo. O travertino, eu acabei de falar, né, um árvore muito bonito, muito, muito utilizado em ambientes internos, né, externos também. É, como eu falei assim anteriormente, a pedra natural ela tem perdido aos poucos o espaço para o porcelanato, né? Mas algumas pessoas ainda gostam de fazer, principalmente ambientes menores, assim, banheiros, cozinhas e varandas com a pedra natural. O preço variando entre 200 e 600. É, essa variação, obviamente, pela espessura e o tamanho da pedra. Aqui um catálogo, né, de mármores. A gente vê a diferenciação do granito. O granito ele tem aqueles pontos, né, aqueles pequenos pontos pretos. E o mármore não, eles são veios, né, muito que se assemelha até um pouco à própria madeira, né, aqueles veios que vão se desenhando, né, não tem muita ordem, né? Aquilo que é a beleza do mármore, né? Que foi bastante explorada desde 1929 aí pelo Mies van der Rohe. Aqui alguns mármores bastante exclusivos, né? Geralmente com preços bastante elevados, né? Mas que dão uma exclusividade, né? Para aquele ambiente. Aqui uma bancada de lavabo ou de banheiro, né? Com esse marrom imperial, você nota esses veios é, muito interessante. E também uma coisa que você não vai conseguir com as porcelanato é esse acabamento, né? O acabamento das duas faces. Até que de repente dá para fazer um porcelanato, mas é um trabalho bem mais complicado que o mármore. O verde Guatemala numa cozinha. E aqui um trabalho de piso, né? Do Rosso Lepanto, que é um rocheado. Algumas outros tipos já dão outras colorações. O travertino romano, muito interessante, muito bonito. Esse bronze Armani, que a gente vê muito essa coloração cinza com esses veios nos porcelanatos, né? Quer dizer, uma imitação do bronze Armani. E o preto Nero Máquina, né? Que ele se assemelha um pouco ao granito preto também, aquele granito veado, né? Que a gente viu. E o e eu digo que ele é como se fosse um mármore Carrara que você inverte as cores, né? Onde tinha aquelas veias mais escuras ficam brancas, e onde tinha aquele esbranquiçado fica negro. É muito interessante, é uma pedra muito cara, muito. É na comparação dos dois, né? Então, onde eu usaria o granito, onde eu usaria o mármore. Ambos são utilizados praticamente com as mesmas finalidades em projetos de interior e exterior, e podem ser encontrados com diversas variações de tons, dando ao espaço um acabamento diferenciado conforme cada cor de pedra. Ambos são resistentes e duráveis por décadas, mas o granito é ainda mais resistente a riscos, mais duro. O mármore é mais macio, por isso em projetos de interiores é mais indicado usar o granito.
em especial em balcão de cozinha. Bem, de uma certa forma, o que é que eu diria para vocês? Como está esse texto aí, né? Eu primeiro li para tentar explicar. O granito ele é mais resistente, né? Ele tem uma porosidade menor, então ele é mais fácil de limpar, ele tem mais resistência. O mármore, ele tem uma certa deficiência com o tempo, tá? Eh, e ele também, alguns tipos de mármore, eles não aceitam, eles não gostam, eles não trabalham muito bem com ácidos. Então, principalmente se eu fizer uma bancada de cozinha, né, que eu tenho alguns materiais industrializados, tipo o detergente, o- fugiu agora o nome, água sanitária, né? Então, aqueles materiais um pouquinho mais ácidos, eles vão acabando com o mármore. Então, utilizem mais o mármore para as áreas de banheiro, de banho, não que eu não possa utilizar o granito, óbvio que também posso utilizar o granito, mas evitem os mármores nas áreas de serviço, tá? Bancada de serviço, por causa exatamente dos ácidos, dos álcools, né? Desses materiais, vamos dizer, derivados do petróleo, tá? E também das bancadas de cozinha. Posso utilizar? Pode, mas vai depender do tipo de mármore e tem que saber que ele vai ter uma resistência menor, tá? Mas eu optei pelo granito nessas áreas. O granito também é mais indicado pela falta de não ter tanta porosidade para ambientes hospitalares. O mármore ele já guarda muito, né, pequenos orifícios que podem causar bactérias, fungos ou infecções hospitalares e tudo que, que, que acarreta com esses pequenos orifícios, essa limpeza um pouquinho mais difícil que o granito. Bem, pessoal, terminando agora com os metais, né, a gente vai falar do aço inoxidável. O aço inoxidável é uma liga entre ferro e crômio que se destaca pela sua alta resistência à oxidação atmosférica. O preço geralmente é vendido em chapas, tubos, barras, etc. O valor varia de acordo com a espessura, com a dimensão e com o fornecedor. Tá? Então, eu não tenho como dizer o preço de metro quadrado, o preço de peça. De certa forma, o aço inoxidável ele é mais caro que o aço cortem, o aço comum. Tá? O aço, o que a gente às vezes até chama de ferro, que na verdade é uma liga metálica, né? As aplicações: banheiros, salas, quartos, área externa, mobiliários, revestimentos, escadas, luminárias, corrimão, guarda-corpo, etc. Quando utilizar o aço inoxidável, quando utilizar o aço comum? Olha, obviamente que o aço inoxidável ele não é só a beleza estética, né? Ele tem essa função de aguentar bastante tempo, não ter a ferrugem, né? Não sofrer o processo de ferrugem, de oxidação. Os acabamentos polido e escovado, né? A superfície do aço passa por um polimento, né? Isso a gente não adianta eu explicar, tá muito na cara, né? Então, o escovado ele tem aquela aparência opaca, muito interessante, muito bonita, e o polido, aquela aparência brilhante, tá? Aqui aplicações em escada, né? Uma escada feita totalmente em aço, tá? Então, essa escada deve ter sido caríssima, né? Tanto as estruturas, os patamares, eu acho que os patamares são até de madeira, né? Então a estrutura e o guarda-corpo feito em aço. Aqui, uma estrutura também de aço inoxidável, né? Aqui eu acho que o piso foi feito de aço inoxidável, parece, né? E o guarda-corpo. O que a gente vê muito comum nas construções aqui em Belém são os guarda-corpos feitos de aço inoxidável, né? Que tem essa aparência polida, bastante interessante. As estruturas geralmente são feitas mais com ferro comum, né? Com ferro ou a liga metálica ou aço cortem, o aço comum. Aqui mais algumas edificações, algumas construções, de escada principalmente, né? Mobiliário feito de aço. A gente sempre tem aquela, né, sempre, quando vê filme de ficção científica, né, sempre tem muita utilização do aço, então a gente tem sempre essa vamos dizer assim, esse aspecto futurístico, né, de obra moderna, contemporânea. Aqui alguns revestimentos feitos com acabamento metálico, né, que aquela imitação da ardósia, né, aquela ardósia, como eu falei, que ela parece que está enferrujada, né? Aqui já o aço polido, né, que é o aço polido misturado com aço fosco, né? Então muito,
Muito interessante. Alguns outros revestimentos, inclusive revestimentos cerâmicos, feitos com acabamentos metálicos, tintura metálica. Aqui uma cozinha toda de aço, né? Feita de, além do fogão metálico, as portas feitas de aço inoxidável, de aço escovado. Acho que até o fundo aqui da parede, né? Em cima das pias, feito de aço, do aço escovado, muito interessante. Aqui já na cozinha, uma pastilha com acabamento metálico. Tá? Aqui um outro ambiente, provavelmente um home feito, home cinema, né? Feito uma, com revestimento metálico, um revestimento de pastilha metálico. Nota que parece como é o home, né? A sala de som parece uns pequenos CDs aqui, é muito interessante, ficou muito bonito. Aqui é uma cozinha, também feita de metálica, ela tem essa aparência meio de loft, de fábrica, né? Interessante. Esse é um revestimento muito interessante também, né? Um revestimento de pastilha pequena, contrafiada, com metálica e a aparência fabric, né? Desse estilo fabric. A gente vai falar dos estilos de arquitetura de interiores nas próximas aulas, mas bastante contemporâneo. Aqui uma banheira feita metálica, aqui a pia metálica é muito comum, né? Aquela bancada toda metálica. Em detalhes de arquitetura, né? Aqui a coluna circular, né? Que tem essa aparência, né? Muito interessante. Aqui há uma divisão de provavelmente um lavabo, né? Então ficou aquela área do vaso sanitário um pouquinho mais restrita, né? Dando essa quase como se fosse um biombo, né? Uma divisória, né? Um combogó ali que você tenha uma certa visão, mas não uma visão completa. Aqui uma pia que parece um balde, né? Bastante comprida, né? Alta. Portas e divisórias feitas de aço inox, muito interessante esse aspecto, né? Aquele aspecto bem futurístico que eu falei para vocês. O alumínio, tá? O alumínio é um dos metais mais utilizados pelo homem em sua obtenção na forma como conhecemos está através do processo de refinamento da bauxita. A gente tem aqui na Embarcarena, aqui no Pará, que produz a alumina e esta, por sua vez, sofre um processo de eletrólise, né? Que é um processo que utiliza energia elétrica para provocar uma reação química e transformar, né, aquela alumina para gerar o alumínio. Está um pouquinho confuso aqui, né? O preço pode ser vendido em chapas, tubos, barras, perfis. O valor de cada peça varia de acordo com a espessura, com a dimensão e com aplicações. E com o fornecedor, desculpa, as aplicações: banheiros, salas, quartos, área externa, mobiliário, revestimentos, escadas, luminárias, corrimão, guarda-corpo, etc. Bem, de certa forma, qual a diferença que eu teria ali do aço inoxidável para o alumínio? O aço inoxidável, apesar do nome inoxidável, se você mergulhar ele na água salgada durante alguns anos, ele vai sofrer um processo de oxidação menor, muito menor do que aquele aço cortendo, aquele aço que não sofreu esse processo de preparação inoxidável, mas ele também enferruja. O alumínio não, o alumínio não sofre ferrugem, tá? Então, se vocês tiverem que optar para utilização em casa de praia, estão fazendo um projeto no Ceará ou aqui mesmo no litoral do Pará, né, ali Salinas ou outra cidade litorânea que sofra com aquela salinidade vindo do mar, utilizar o alumínio, né? O material é muito interessante, ele tem uma aparência muito semelhante ao aço inoxidável, tá? Apesar que a gente tem também o alumínio anodizado, que ele recebe cor branca, né? A marrom, tá? E que ele não sofre a oxidação. Já o aço inoxidável, ele mesmo o aço inoxidável, ele contém, pode aparecer pequenos pontos de ferrugem, como acontece se vocês notarem, às vezes até em objeto de casa, aquele garfo, aquela faca mais antiga, às vezes tem pequenos pontos de ferrugem, tá? O alumínio ele é mais leve que o aço, o preço dele é mais ou menos equivalente, tá? Só que o alumínio ele é um pouquinho mais complicado de trabalhar, o processo de solda dele não é tão simples quanto o do aço, mas isso não faz que ele fique muito mais caro, não. Aqui alguns móveis também feitos de alumínio, como eu falei, ele é bastante utilizado para mobiliário pelo fato dele enferrujar e pelo fato dele ser mais leve. Aqui
um- uma base de mesa, né, que é uma cadeira muito interessante, né, duas cadeiras aqui, no caso a cadeira vermelha e a cadeira preta, e um banco de bar também muito bonito, muito bem acabado, né, que tem essa aparência futurística, metálica. Luminária, muito utilizada na luminária, principalmente pela questão da estrutura dele, que é bastante leve, bastante fina, né? Aqui nos combogós, né? Aqui luminárias pendentes, é muito comum, muito interessante. Também é utilizado em revestimentos, ou como ele com elemento puro, né? O metal puro, ou como acabamento de porcelanato, que a gente vai ver a aula de porcelanato, provavelmente já vai ser a aula que vem. Tá? Aqui alguns exemplos da utilização na arquitetura de interiores. Ele tem o mesmo aspecto do metálico, né? Quer dizer, são revestimentos que utilizam essa aparência brilhante, né? O metálico que a gente sabe, que a gente conhece aqui. Algumas coisas bem, como eu falei, e tendem a ter esse aspecto futurístico, né? Bastante interessante. Aqui, aquela mesma cozinha que eu coloquei no passado está aqui. Depois eu teria que retirar, coloquei duas vezes a mesma foto. Tá? E aqui uma porta de alumínio, né? Bastante interessante. Ela tem até um aspecto de, 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 de vidro, né? Mas terminou sendo muito semelhante esteticamente. Às vezes a gente, por fotografia, não consegue distinguir. Há aqui alguns painéis feitos de alumínio, né? Como eu falei, pelo fato de ser leve e de não sofrer processo de oxidação, ele é muito utilizado em fachada. Né? Alumínio na fachada, é leve ali, você faz um trabalho aqui, parece um, um charabier, né? Aquele fechamento, né? De brise, né? De combogó, deixando entrar luz e fazendo esse desenho muito interessante, muito bacana. Divisórias internas, feitas de alumínio, feitas de metal. Aqui, mais uma vez, aquele filtro, né, da área externa para a área interna, que o combogó, né, esses elementos vazados dão para a arquitetura, que são muito interessantes. Tá? Obviamente que isso a gente tem que ver o fornecedor. Né? Primeira coisa, não. Fábio, vou procurar uma imagem na internet, vou especificar, colocar no meu projeto. Não, não é bem assim. Você tem que ver o que é que tem no mercado. O arquiteto de interiores, ele tem que viver em loja. Não tem jeito. Todas as lojas de Belém vai, conhece o material que está ali, o material que está vendo, que está disponível, o preço, para poder aplicar na obra. Preço é muito importante, tá? Não tem como fazer. O arquiteto de interiores ele tem que estar muito conectado com o orçamento, com o preço da obra. Ele termina fazendo uma obra irreal para aquele cliente. Tá? O arquiteto de edificações, geralmente a gente se baseia muito em metragem, né? Tamanho, coloca aquela contazinha meio burra, né? Entre aspas, mas vamos entre 1.000, 1.500 reais, R$ 2.000 um metro quadrado, então fazer tantos. Já arquitetos interiores, o céu é o limite. A gente viu aí que tem granito de R$ 100, R$ 150, a granito de R$ 900. Então, eu tenho que saber exatamente o que eu tenho para gastar naquela obra. Tá? Uma comparação de um a um, né? O aço inox tem alta resistência à corrosão, tá? Mas ele sofre ainda um processo. E o alumínio também tem uma resistência a fatores externos, tá? Então, utilizar o alumínio mais nas áreas externas e o aço inox nas áreas internas. Os dois são de fácil limpeza, os dois são bastante duráveis, os dois são recicláveis, o que é muito bom. Ele tem baixo custo de manutenção, os dois têm uma estética muito parecida, tá? A única desvantagem é que os dois são muito caros e de uma certa forma, o alumínio ele é menos, vamos dizer assim, ele tem um custo de produção mais alto, então ambientalmente, né, para as pessoas que se ligam muito na questão ambiental, de futuro do planeta, ele tem um custo de produção muito mais elevado que o aço inox. Tá? Mas isso não quer dizer que a gente vai deixar de usar o alumínio, não, porque ele tem algumas características, principalmente no que se diz respeito à sua leveza, que são insubstituíveis, né, para a indústria, né, de máquinas, equipamentos, automobilística. Algumas referências aí, vou deixar um pouquinho na tela. Não, na verdade, esse material eu vou passar para vocês.
então não precisam me deter por aqui. Então tá, pessoal, até a próxima aula que a gente vai provavelmente entrar nos materiais industrializados.